Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos de volta novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou o criador desse canal aqui, onde eu estou publicando uma série de vídeos ensinando você a criar o seu primeiro servidor Linux, partindo do princípio que você é um completo iniciante, do absoluto zero mesmo, não sabe nada. Então, se você pretende fazer uma migração, entrar na área de TI, você está tendo aqui uma oportunidade de ouro. Bom, já estou aqui diante da tela do meu computador. Eu vou deixar somente a tela para poder facilitar a nossa visualização. E hoje vamos fazer uma abordagem acerca de segurança, né, da segurança da informação. É um conteúdo básico, tá? É um conteúdo bem básico mesmo, porque segurança é um tema que ele é muito extenso, envolve muita ferramenta, conhecimento, principalmente de sistemas, redes, né? Então é um conhecimento muito extenso. Mas o que a gente vai ver aqui já vai dar uma base bem legal para você seguir aí, né, um caminho. Tem uma base para seguir o caminho na área de segurança da informação e cybersecurity. Então o que a gente vai ver hoje aqui? A gente vai ver aqui a configuração de firewall. Vamos usar aqui o firewall simplificado, que é o UFW. Existem várias outras soluções aí, mas o que importa aqui é que você compreenda. Vamos também criar um usuário, né, com permissão específica para acessar o nosso servidor. E vamos também fazer o acesso remoto com o SSH, o que já fazemos, porém sem a dependência de senhas. Um acesso completamente seguro, né, e controlado. E eu recomendo também que você, logo ao final desse vídeo, execute esse exercício que está aqui e colabore com esse projeto, né, que é completamente gratuito. A única coisa que eu cobro aqui para vocês é dar uma moral aqui para o nosso projeto. Então, só você seguir aqui esse exercício. E outra coisa que provavelmente eu peço também logo ao final do curso, deixa eu remover aqui, é que você venha aqui e clique nesse estar dentro do repositório do projeto no GitHub, onde o link não só deste repositório, como também do grupo do Telegram vai estar linkado, né, vai estar fixado aqui, né, na descrição, vai estar nos links, vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então a única coisa que eu peço, esse projeto ele está crescendo aqui aos poucos, já tem mais um estado aqui, né? Agradeço de coração mesmo para você que está dando essa moral aqui para o que está acontecendo, tá? Uma informação também interessante é que eu estou sempre atualizando à medida que o curso vai avançando, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz algumas alterações na parte de segurança de acesso, porque realmente é um conteúdo que é muito extenso. Então, eu preferi enxugar um pouco e, se você continuar seguindo aqui, vai poder acompanhar as expansões aqui deste curso. Tudo bem? Então, já conversei demais, vamos meter a mão aqui e começar a nossa brincadeira. Bom, para esse lab aqui, né, para esse lab que a gente está utilizando, eu vou fazer uso de mais um recurso que é o WSL, né? Explicando para você o que é o WSL, é um subsistema do Windows, né? Você tem aqui um Linux rodando dentro do Windows. Não é a mesma coisa que uma máquina virtual, tá? Mas você consegue fazer muita coisa também com ele aqui. Eu não vou mostrar aqui como é que você faz a instalação dele, porque é muito fácil, mas eu tenho também um material que eu vou deixar disponível no nosso repositório lá no Google Drive, tá? Explicando como é que faz para você fazer a instalação disso aqui e fazer os testes aí também. Se você não conseguir, pode deixar nos comentários aqui embaixo, tá? Então a gente vai fazer o uso dessa ferramenta para poder fazer a conexão via SSH sem senha, apenas com a geração de certificados, tudo bem? Então, vamos começar aqui com a configuração do nosso UFW. Bora lá, então. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o GLPI, que é a aplicação que nós já subimos, né? Ela está funcionando, tranquilo. Vou atualizar a página aqui, tá? E observe aqui logo ao lado, no nosso servidor, que o UFW está desabilitado. Eu desabilitei ele, tá? A gente já teve uma aula aqui onde eu expliquei como é que você usa ele, então serve para uma recapitulação. Se você estiver caindo aqui de paraquedas, você vai aprender aqui também. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos controlar aqui o tráfego que vem para essa página, tá? E vamos liberar o acesso somente para essa página, no caso, né? O acesso somente a essa página que é o nosso servidor, que é as requisições que chegarem até ele aqui, né? Que a gente consiga carregar essa página. E, após isso, também nós vamos liberar o acesso via SSH e eu vou dar alguns detalhes aqui também sobre isso. Então, observe que
a nossa página ela está funcionando tranquilamente. Eu atualizo aqui e ela vai carregar normalmente. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui o nosso UFW, para a gente começar a fazer esse controle aqui. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, sudo UFW, e eu vou ativar ele para que ele fique habilitado por padrão, né? Vou dar Enter, e sempre que o nosso servidor reiniciar, ele vai carregar primeiramente o nosso firewall. Aí aqui ele está dizendo o seguinte, que se eu habilitar, possa ser que a minha conexão caia. Neste caso aqui ele não vai cair porque eu já estou conectado, mas eu vou fazer um teste com vocês em breve e vocês vão ver que ele vai derrubar tudo aqui, tá? Então vou clicar aqui em Y, vou dar Enter. Ele acabou de ativar o nosso UFW. Para conferir, eu vou novamente aqui em UFW Status, ele está dizendo que está aqui ativo, tá? Então, para verificar se realmente está ok, eu vou atualizar a página, ele vai demorar um pouquinho aqui para carregar e veja que ele vai bloquear o acesso, tá certo? Ele bloqueou aqui o Apache, né? E todo tipo de acesso via navegação, nesse caso aqui, tá? Como eu disse, é bem básico. Você vai ver que ele não vai carregar a página, tá? E aí a nossa primeira tarefa vai ser liberar o acesso aqui a essa página, ok? Então, tudo bem aqui? Então, bloqueou. Então, vamos começar a nossa conferência aqui para a gente liberar primeiramente o acesso à página aqui. Vamos lá. Prontinho. Então, conferindo aqui, eu posso colocar o FW, vou aproximar aqui, tá? O FW status, tá? Ele vai dizer que está ativo. Eu posso usar também o verbose, né? Verbose, né? E ele vai dizer que está ativo lá. Vou limpar a tela aqui e vamos conferir o que a gente tem de conexão ativa. Para isso eu vou fazer sudo -ss tuln, tá? E vou dar Enter. Opa, perdão. Volta aqui, ó. Sudo ss-tuln, tá bom? E aí ele vai listar aqui todas as conexões ativas, tá certo? Então eu posso analisar aqui, algumas portas já são conhecidas, né? No caso aqui é 80, asterisco 80, significa que ele está liberado todas as portas, mas nesse caso aqui está bloqueado, como a gente já viu. E uma outra porta interessante também aqui é a 221, que é a do SSH, tá? Eu tenho aqui, ó, essa porta aqui, tá? Eu tenho outra porta também aqui, que é o do banco de dados, mas eu não vou fazer essa abordagem agora. Mas com os conhecimentos adquiridos aqui, você vai aprender também a bloquear ou liberar o tráfego aqui para o nosso servidor de banco de dados, tá? Então, primeiramente aqui, ó, o que a gente precisa saber? 80 é a porta do Apache, não é uma porta segura, aqui é um ambiente controlado, e a 221 é a porta do SSH, porém não é a porta padrão. Nós fizemos uma alteração nas aulas onde eu falei sobre o SSH, tá? A porta padrão é 22. Se você tiver dúvida, você pode usar o mesmo comando e ao final colocar aqui, ó, P, e aí observe, ele vai aparecer aqui uma sopa de letrinha, mas ampliando aqui, ó, eu vou lhe mostrar, aqui, ó, a gente vai ver aqui, observe, eu tenho aqui, ó, Apache, tá vendo? Que é referente à porta 80, tá bom? Certinho? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos então liberar a porta 80 para que a gente possa ter acesso à nossa página do GLPI. Vamos lá, pronto. Então vou fazer aqui, ó, sudo ufw allow, e aí no caso é a porta 80. Vou colocar 80/TCP, tá? E eu vou dar Enter, e ele vai dizer aqui, ó, regra adicionada, tá? Esse V6 aqui, tá, é o IPv6, né? A gente tem o IPv4, né? A gente tem aqui o IPv6. E agora eu vou fazer sudo, eu sempre deixo o mouse aqui na frente, né? O FW, reload, para recarregar o firewall, tá certo? Vou dar Enter. Às vezes ele demora para recarregar, dependendo da quantidade de regras, né? Ok. E aí agora eu vou fazer aqui, ó, verbose, tá? Opa. Verbose, ok? E ele vai me dizer aqui, ó, que o acesso à porta 80 está permitido. Eu vou voltar aqui agora no meu servidor, vou atualizar a página e veja que agora a gente tem acesso aqui ao GLPI, porque a porta 80 está liberada. Lembrando que essa porta 80 é referente ao HTTP, ele não é uma porta segura, tá bom? Veremos em aulas posteriores como alterar aqui, né? Se,
por exemplo, alguém quiser listar o acesso quando alguém digita alguma senha, você vai ver que a senha de acesso vai estar em texto plano lá, escancarado, tá? Então, a gente vai ver posteriormente, em aulas futuras aí, como alterar essa porta aqui de 80 para 443, né? HTTPS, para ele criptografar os acessos via senha, tá bom? Prontinho, de volta aqui, o próximo acesso que nós vamos fazer a liberação é da porta 221, né, do SSH, lembrando que essa porta não é a padrão, nós fizemos alteração no arquivo de configuração do SSH. Se você não sabe como fazer isso, procura aqui na playlist a aula que eu falo sobre o FW e SSH, tá? E lá eu mostro como é que você faz essa alteração. Então, seguindo essa mesma linha, nós vamos fazer aqui a liberação de acesso via SSH, tá? Porém, você pode notar que eu já estou conectado via SSH e a conexão não caiu. Por quê? Porque eu já estou conectado. Mas na demonstração que eu vou fazer, você pode perceber que nós não vamos conseguir aqui, né? Que ele está bloqueado, né? Então, veja que eu vou mais uma vez aqui acessar via put. E aí, quando eu clicar aqui, ó, observe que ele bloqueia, né? O acesso está bloqueado. Tá? Já já ele apresenta um erro aqui. Ele está dizendo, não, você não pode entrar porque você não tem permissão para isso. Nosso firewall bloqueou vocês. Né? Então, está bloqueado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encerrar aqui, tá? Vou vir aqui agora, vou aproveitar o comando que eu já usei. Vou apertar aqui a seta para cima. Tá? E aqui onde tem allow, o FW, eu vou deletar aqui, ó, e vou colocar 221/TCP. Vou dar Enter. E ele adicionou também a regra. Mais uma vez eu vou recarregar. E agora eu vou verificar, ver se está tudo ok aqui nos conformes. Tá? Então, eu tenho aqui também as conexões SSH liberadas. Tem como controlar, né, também, né? Deixar somente TCP, né, e não TCP V6, né? Assim como 80 também. O controle manual, né, você tem essa liberdade. Vou voltar aqui no put ou putty novamente. Né? Vou vir aqui na conexão com o servidor e veja que eu já tenho o acesso liberado, tá certo? Então, já consegui liberar também o acesso via SSH, porém, para todo mundo, tá? E a gente vai controlar isso aí também por usuário. Beleza? Vamos seguir. Bom, o próximo passo aqui agora, observe que eu tenho apenas o usuário, né? No caso, a gente criou somente um usuário, que foi o meu aqui, né? Mas imagina um ambiente onde você tem lá, você trabalha com outros analistas, né? Outros engenheiros, né? E aí você, como administrador de sistema, precisa criar um usuário para cada usuário, né? Para cada operador, no caso analista, engenheiro, né? E não é uma boa prática você ter um usuário para todos. Né? É bom que cada um tenha o seu próprio usuário, até por uma questão de auditoria, rastreabilidade. Então, para isso, é necessário que você crie um usuário personalizado para cada um. Tá? Então, para fazer isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou limpar a tela aqui, e aí eu vou criar um usuário suporte que, inclusive, vai servir para o nosso próximo teste, que é o acesso via SSH com chave de acesso. Tá? A gente não vai precisar mais digitar senha como eu faço aqui. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar sudo add user, eu vou chamar esse usuário de suporte, tá? Mas o interessante é que você crie com o nome do próprio usuário. E aí eu vou dar Enter, tá? Então ele adicionou o usuário, né? Já adicionou aqui o UID, né? User ID, né? Dentro de um range de 1000 a 59.999, ele já criou um grupo, o user, enfim. Aí ele vai pedir para digitar uma senha, vou digitar uma senha super poderosa aqui também, tá? Vou repetir essa senha. E ele vai pedir algumas confirmações, basta dar Enter, Enter, tá? Então, yes aqui para poder confirmar e OK, certo? Beleza, feito isso, eu preciso adicionar esse usuário a um grupo. Nesse caso, nós vamos adicionar esse usuário ao grupo de sudoers, né, que é esse sudo aqui. Tá? Esse usuário ele vai ter o mesmo privilégio que o meu. Aí tem um detalhe importante que, à medida que você for avançando, você pode limitar algumas funções desse usuário. Né? Nesse caso, por exemplo, eu não quero que ele faça atualizações usando um apt, eu posso fazer isso também, mas
a nível de informação, não vou fazer essa abordagem. Vou limpar a tela aqui e vou adicionar esse usuário ao grupo sudo, tá? Para fazer isso, eu vou fazer sudo usermod menos a G maiúsculo, tá? O grupo é sudo e o nome do usuário é suporte. Então, eu vou dar Enter e ele já adicionou. Vamos conferir? Eu vou digitar aqui, ó, groups, suporte, e veja que ele está me informando aqui, ó, que esse usuário já faz parte do grupo sudo, tá certo? Então, com ele aqui, eu já consigo fazer algumas alterações aqui, tá? Então, para conferir se está tudo ok, eu posso fazer assim, ó, su espaço traço, vou digitar suporte, aqui eu estou alterando de usuário, tá? Vou dar Enter, vou digitar aqui a senha deste usuário, certo? E veja que agora eu estou conectado aqui, né, com o usuário suporte. Então, eu tenho 2 usuários agora neste servidor, beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha. Para voltar aqui, eu vou digitar exit e volto para o usuário normal. Vamos lá, vamos seguir que ainda não acabou. Bom, eu já fiz uma abordagem sobre isso, vou dar só uma visão geral, né? Uma prática muito comum é desabilitar o root do servidor, tá certo? Como a gente está usando o Ubuntu aqui, né, então o root ele já vem desabilitado, mas de repente você pode trabalhar aí com a versão do Debian, por exemplo, né? E o root dele vem habilitado. Você digita aqui, ó, root, né? Enter, digita a senha, você já cai direto no usuário super administrador, onde você tem os superpoderes para tudo, porém não é uma boa prática, né? Imagina só, um atacante, né? Promover aí um ataque ao seu servidor e com o root habilitado ele já tem acesso direto ao seu servidor. Então, nesse caso, uma boa prática a se fazer é bloquear o acesso ao root e permitir que seja feito por um usuário administrativo, no caso o Daniel aqui, suporte, via SSH e aí sim você escalar para o root quando for necessário, tá bom? Quando for necessário. Então, para fazer isso aqui, a gente vai fazer assim, ó, sudo vim etc sshd config, tá? Aqui é um editor de textos, tá certo? E aqui é o arquivo de configuração do SSH. O meu já está configurado, eu só vou mostrar para você o que você vai fazer, tá? Vou dar Enter. Ele vai carregar aqui, ó, e ele já vai direto para a linha onde você precisa fazer essa alteração. A minha ela já está aqui, tá certo? Já está aqui, mas o que você vai fazer? Você não vai ter essa linha aqui, ó. Você vem nessa linha de cima aqui, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai apertar Y no seu teclado 2 vezes para poder copiar essa linha. Vamos lá, Y. E para colar, eu vou apertar P, tá certo? Maravilha. Aí agora eu vou editar essa linha. No Vim, você pode usar o Vim, pode usar aí o Nano, fica a seu critério. Eu prefiro usar o Vim. Para editar aqui, eu vou fazer I, veja que ele habilitou logo aqui abaixo o Insert, ou seja, significa que eu posso escrever aqui, tá? Então, eu vou apagar aqui essa hash, e onde tem aqui, ó, essa mensagem, tá? Eu vou deletar aqui e vou colocar aqui, ó, no, tá certo? Apenas isso. Eu vou deletar aqui essa linha porque eu já fiz, né? Eu não posso deixar ele duplicado aqui, é só uma demonstração. Tem mais coisas para fazer aqui, mas somente para você entender, né? Então, eu vou apertar agora ESC no meu teclado, tá? Vou apertar o Shift, 2 pontos, observe que ele apareceu aqui embaixo, aqui, ó. Vou apertar W de write, escrever, ou seja, eu vou escrever essa alteração no arquivo de texto aqui da configuração e Q de quiet, para voltar e vou dar Enter. Prontinho, maravilha. Agora eu vou fazer sudo systemctl start ssh.socket. Vou dar Enter. Para ele reiniciar o serviço, ok, já entrou em vigor. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, é uma hardenização, né? Um método de hardenização, de endurecimento do servidor. Tem muita coisa para se fazer, mas é um processo simples só para você entender aqui que você está implementando a segurança nos servidores e na aplicação, que no caso é o nosso GLPI. Como eu disse, aqui é uma visão geral de segurança
básica, tudo bem? Vamos seguir agora para a nossa última etapa, talvez a mais interessante aqui, né, que é criar uma chave de acesso para não precisar mais usar senha e limitar somente aquele usuário fazer o acesso ao nosso servidor. Bora lá. Prontinho, já estou de volta aqui novamente e olha só, galera, aqui eu estou usando o WSL do Windows, tá bom? É o subsistema, como eu já disse anteriormente. Não vou mostrar aqui a instalação, mas o material vai estar disponível lá no nosso Drive, cujo link está no repositório do GitHub, que vai estar aqui na descrição, tá bom? Já estou aqui, olha só, com o usuário suporte, tá? No meu WSL. Entenda o seguinte, eu vou até voltar aqui para minha tela, só para você entender o que eu estou fazendo. Vou trazer um exemplo aqui prático. Eu trabalhei para um data center remoto, tá certo? Uma empresa de hospedagem de sites. Então, todo o acesso, era home office, todo o acesso era feito via SSH. A gente tinha um notebook aqui, esse notebook vinha com a distribuição Linux e eu tinha um usuário nesse notebook. Então, o meu usuário suponha que seja o suporte, como está aqui. Era o meu usuário mesmo, Daniel, tá? Então, esse usuário, eu criei uma chave de acesso, passei para o DevOps, onde ele pegou essa chave e me deu autorização para acessar os servidores, tá? Então, eu fazia esse acesso via VPN, era um ambiente seguro, controlado, né? Então, eu fazia esse acesso para poder atuar com o suporte. O que a gente está fazendo aqui é mais ou menos isso. Lógico que no ambiente como esse, de infraestrutura, ele é muito mais sofisticado, né? Tem muito mais implementações de segurança. Então, basicamente, para você entender o que eu estou fazendo aqui, é o seguinte. Aqui é o cliente, tá bom? Sou eu aqui na minha casa. E aqui é o nosso servidor remoto, que está a quilômetros de distância, né? Um data center distribuído aí em algum lugar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma chave de acesso aqui para o usuário suporte, para que ele se conecte, né, em nosso servidor aqui, ó, se conecte ao nosso servidor sem necessidade de senha, tá bom? Só para você entender, vamos lá, fazer uma demonstração aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, SSH, tá? Vou colocar aqui, ó, o meu usuário, tá bom? Vou colocar esse usuário aqui. Não, vou colocar o usuário suporte mesmo, suporte, arroba. Vou colocar o endereço do servidor. E neste caso, como eu alterei a porta, tá? Então eu vou colocar -P221, né? Vou dar Enter e ele vai perguntar, deseja continuar e tal, tal. Vou digitar aqui Yes, ok. Ele vai pedir aqui a senha, a minha senha, né, de acesso. Vou digitar aqui e ele vai conectar no servidor. Prontinho, estou conectado. Então vocês viram que eu tive que usar esse processo de conexão via SSH e informar a porta, enfim, tá? Então vou desconectar aqui agora e aí eu vou gerar essa chave para que não haja mais necessidade, tá? Eu apenas informo lá o endereço e ele vai conectar novamente porque eu vou estar lá, né, com o meu com autorização para esse usuário aqui acessar o servidor. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, o que eu vou fazer? Aqui nesse servidor eu vou fazer o seguinte, eu vou logar aqui com o usuário suporte, tá? Beleza. Vou listar aqui o ls-la, tá? Então, observe aqui o seguinte, quando eu coloco LA, ele lista aqui arquivos ocultos, tá? Tudo que tiver aqui, ó, ponto, tá? Ele vai listar aqui como arquivo oculto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, mkdir, mkdir -p til, espaço, barra, ponto, ssh, tá bom? SSH. Esse til barra aqui, ele está me dizendo o seguinte, ó, no diretório principal, que é onde eu estou logado agora nesse momento. Então, vou criar uma pasta aqui chamada SSH. Vou dar Enter, maravilha, ls-la, e veja que eu tenho aqui, ó, a pasta SSH aqui, tá bom? Dentro desse arquivo, eu vou criar um arquivo, dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo que é o que vai dar autorização de acesso para o nosso usuário suporte. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó, sudo, eu sempre deixo esse mouse aqui, né, galera? Vim, e aí eu vou colocar assim, ó, til, barra, pode parecer estranho no início, tá? SSH, e aí eu vou colocar assim, ó, isso, chaves autorizadas, né? Ó, keys, tá bom?
Vou dar Enter. Vou colocar aqui agora a minha senha para dar permissão. Ele vai abrir aqui, certo? Vazio. Eu vou fechar aqui, ó, ESC. Vou deixar ele aqui por enquanto assim, certo? Beleza. Maravilha. Vamos lá. Beleza. Aqui agora no meu cliente, eu vou fazer o seguinte. ssh.keygen. E essa é a ferramenta que vai gerar a chave que a gente precisa, tá? Para poder liberar o acesso no nosso servidor. Então, vou dar Enter. Ele vai perguntar aqui, ó, deseja gerar na pasta padrão? Eu posso direcionar para outra pasta, eu vou deixar padrão, vou dar Enter. Aqui ele está perguntando se você deseja criar uma frase para poder garantir a segurança desse certificado. É o recomendável. Aqui eu não vou fazer isso, tá? Porque geralmente essas chaves ficam em um único servidor e um ataque promovido a um servidor, se essa chave vazar, já era. Mas aqui é um ambiente controlado, então vou deixar do jeito que está. Vou dar Enter, ele pede para poder repetir essa frase, não vou deixar. Enter. Então aqui ele acabou de criar a nossa hash, tá? Acabou de criar a nossa hash, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um ls-la e observe que eu tenho aqui, ó, ssh, né? A mesma pasta que eu tenho lá, tá? A mesma pasta, tá? Então, eu vou acessar essa pasta agora, cd.ssh, vou dar um ls novamente e eu tenho aqui, ó, dois arquivos, que é o ID ed2559 e o mesmo arquivo com o ponto .pub. Esse é o certificado que fica no meu computador, no caso aqui no WSL. E esse aqui é o público. É esse arquivo aqui, a chave que tem aqui, que eu preciso disponibilizar lá para o servidor. Então, para poder ter acesso a isso aqui, eu vou fazer assim, ó, cat id.pub, tá? Ele vai trazer, né, vai ler o que está dentro desse arquivo. Eu vou dar Enter e observe que ele tem aqui uma hash, tá? Essa hash aqui. Deixa eu diminuir. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, essa hash, tá? Vou copiar ela aqui. Ok. Maravilha. Copiada. Agora eu vou voltar no meu servidor. Vou voltar lá no meu servidor, tá? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte. Sudo vim, né? Vou dar Enter aqui para abrir esse arquivo. E para editar, vou clicar com o botão direito. Opa, ele não copiou. Deixa eu voltar aqui novamente. Eu preciso copiar lá do jeito certo, tá? Voltar aqui, novamente. Vamos lá. Vou vir aqui. Para copiar, basta apertar essa bolinha do meio aí do mouse aí, tá? Ou então aqui, acho que até o Ctrl C vai, deixa eu ver. Vou voltar aqui, tá? Botão direito, prontinho. Copiado aqui, tá? Copiou. Agora eu vou salvar, né? ESC, Shift, dois pontos, WQ, Enter. Pronto. Maravilha. Vamos lá agora, vamos testar aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou sair aqui, vou voltar para o diretório principal e vou testar agora a conexão. Veja só o que vai acontecer aqui, tá? Vou apertar Enter para conectar. E olha só, conectado aqui sem a necessidade de senha. Certo, pessoal? Então, e olhe, né? Aqui, ó, estou conectado aqui, vou voltar do meu servidor, vou digitar um comando aqui chamado ru, e ele vai mostrar aqui, ó, quem está conectado no meu servidor. Tá? Como a gente pode ver aqui agora. Tá certo? Então, perceba que toda vez que eu precisar conectar agora no servidor remoto, eu não vou mais ter a necessidade de digitar senha. Basta apenas informar o endereço, o usuário, a porta e prontinho. Tudo feito. Então, agora eu posso operar remotamente no meu servidor. Olha só. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Sudo apt update e vou dar Enter. Opa. Sudo apt update. Prontinho. E eu estou agora, ó, atualizando o meu servidor remoto. Maravilha. Então, conseguimos aqui alcançar, né, o nosso objetivo,
com sucesso, né? Com conceitos básicos de segurança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Acredito que tenha ficado um tanto extenso também, tá? São conceitos básicos, demonstrações básicas. Como eu disse, repito, a gente tem muita coisa para ver por aqui neste canal, tá certo? O objetivo aqui é dar para você assim aquele gostinho, né, de saber quais são as possibilidades que você pode fazer sendo um administrador de sistemas Linux, sendo desenvolvedor em ambientes Linux, né, ou qualquer outro profissional na área de tecnologia, né? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse perfil. Vai lá no repositório, clica lá no está para poder levantar aqui, dar essa moral. É a única coisa que eu peço. Se você não for inscrito, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, tá? Se você não for inscrito, se inscreve no canal também. Pega esse link da playlist, compartilha com seus amigos, com seus colegas que querem também entrar na área, tá certo? Faça parte do nosso grupo no Telegram, o grupo é aberto para você trazer as suas dúvidas, né? Tem muita coisa que vai vir por lá também, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela audiência, continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Até a próxima e fui.